Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento. Programa esse que é produzido pela Fundação Sesumar. E você tem a oportunidade de nos acompanhar em 2 meios de comunicação, rádio e TV. Nós, a cada momento da nossa programação, nós temos outros ou outras oportunidades de estarmos juntos. E o Comunidade do Conhecimento é um desses programas que nós, além de tentar informar um pouco mais ou levar até você um pouco mais de conhecimento, nós temos tido oportunidade de também recebermos de vocês e dos nossos convidados entrevistados muitos conteúdos, e esses conteúdos nós, em momentos oportunos, estamos colocando à disposição dos nossos telespectadores e também dos nossos ouvintes. Mas hoje o programa é especial. Eu tenho a oportunidade de receber, já está aqui conosco, né, o meu confrade, Tadeu França. O Tadeu França, ele é conhecido por muitos como deputado, como vereador, ou deputado. Mas o que penso eu é algo que ele carrega consigo com muito carinho, é quando nós damos ao nome do Tadeu Bento França o adjetivo de professor. Quando eu tive a oportunidade de recebê-lo hoje, foi dessa forma, o professor. Então, no momento em que nós vivemos em nosso país, ter uma pessoa que há tantos anos mantém uma postura que nos faz enriquecer cada vez mais o nosso conteúdo, tem que tirar o chapéu. E com o professor, também político, também orador, algo que eu já tive a oportunidade de ver e chega a emocionar, é com ele que o programa Comunidade do Conhecimento, a partir desse momento, tenho a oportunidade de dizer. Programa Comunidade do Conhecimento com Tadeu França está no ar. De volta com Comunidade do Conhecimento, programa esse produzido pela Fundação Sesumar. Tem pessoas que, às vezes, mandam lá um recado. Mas não é Fundação Unisesumar? Não, nós somos ainda Fundação Sesumar. Lá distante, né? Mais de 10 anos, a fundação surgiu. Então, por isso, é a Fundação Sesumar que detém hoje a outorga de 2 meios de comunicação, a rádio e a TV. E você certamente está nos ouvindo ou vendo. E para mim, um motivo de bastante carinho receber o meu convidado, que é o professor Tadeu França, em nosso Comunidade do Conhecimento. Tudo bem, professor? Meu amigo Val Barrionuevo, é uma alegria imensa poder estar aqui, reencontrá-lo, participar deste programa. E desde já, eu quero começar agradecendo a Deus. Por quê? Às vezes eu começo a me lembrar dos constituintes de 88. E posso dizer para você que a maioria deles já não se encontra mais nesta dimensão. Eu, da minha parte, muito obrigado a Deus pela vida. São quase 80 anos, mas tu me preservaste
muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de, chegando a Maringá em 1974 para atuar como professor da UEM, pude logo em 76 ser eleito vereador, deputado estadual, deputado federal constituinte. Tive a honra também de ter sido o fundador da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Paraná e afirmar que só guardo recordações maravilhosas desta jornada toda que foi o desafio de escrever a Constituição da República Federativa do Brasil. Olha que lindo. Deve sentir orgulho e preocupação nos dias em que vivemos, né, Tadeu? Sim. Porque muito daquilo que vocês, de forma árdua, não digo até com inexperiência, mas eu lembro muito, mas muito bem, quando as pessoas colocavam na televisão o que é uma Constituição. Eles não sabiam, né? Então, toda hora na televisão falava, porque nós não sabíamos, não tínhamos ideia do que seria a Constituição. O senhor se recorda disso? Que nós, assim, os leigos na época, eu era um pouco mais jovem, mas era diuturnamente falando, a Constituição é a carta magna do país e assim vai. Mas o senhor falou alguma coisa, professor, que nós temos uma caixinha aqui, eu não sei o que tem realmente, entendeu? Mas tem várias coisas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui da Constituinte. Isso aqui, né? O que é? Isso aqui era assim mesmo? A felicidade do povo? Na realidade, muita gente chegou a imaginar que seria contratado uma equipe de juristas para entregar um documento fechado, concluído. Eis aqui a 7ª Constituição da República Federativa do Brasil. Isso não aconteceu. Nós tivemos um presidente honrado, democrata por excelência, Ulisses Guimarães, que não só na carta, como também desde o preâmbulo, ele fez questão de que fosse debatido, conversado, objeto de opiniões, desde o regimento interno. Então eu posso assegurar que esta Constituição, que aqui está representada, constituiu assim no maior encontro social do povo brasileiro. Representantes de todas as categorias, todas as tendências, todos os objetivos. A forma descontraída como eram feitas as propostas. Eu poderia citar assim um exemplo. Quantas vezes aqui em Maringá eu ouvia da gente mais humilde: nós não temos como pagar uma consulta. Se nós pagarmos uma consulta com muita economia, nós não conseguimos comprar os remédios. Então a nossa esperança é que a Constituição não se esqueça jamais da saúde do povo brasileiro. Poderia parecer assim alguma coisa bem fácil de detectar. Então, onde a gente estivesse, a gente pegava uma caneta, um papel, num restaurante até um guardanapo, eu me lembro. Falei, é verdade. A situação da maioria de nossa gente é esta: não poder pagar uma consulta médica, ou quando a realiza, não poder comprar os remédios. Então a gente já rascunhava. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então foi dessa forma bem espontânea que foram surgindo as ideias que foram sendo elaboradas
pelas comissões temáticas, foram sendo produzidas. O senhor dirigiu, né, uma dessas comissões, né, e esteve ou participou de algumas, se não me engano. Sim, originariamente, como eu sou professor, aliás, sempre fiz questão de dizer, eu sou vereador, eu sou deputado, mas não é verdade que eu estou deputado, porque o que eu sou mesmo é professor, a vida inteira. Havia 5 grandes comissões temáticas. Entretanto, sempre havia necessidade de se avaliar uma ou outra que estava mais fragilizada, sob a fiscalização do nosso presidente Ulisses Guimarães. Esse aqui, por exemplo? Sim, esta que eu passei ao Mano pela Câmara dos Deputados, e eu recebi muitas incumbências do presidente Ulisses Guimarães. Eu participava da comissão temática da Família, Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia. Muita coisa. Você vê que é uma abrangência muito grande. Então nós tínhamos que realmente assim atuar. Por exemplo, Maringá estranhou até, foi novidade, quando eu comecei a me envolver com os índios durante a Constituinte. A nossa Maringá não existe a tradição indígena. Eles começaram a vir para cá de comunidades vizinhas, Tamarana, Manuel Ribas e assim por diante. Mas, ao chegarmos a Brasília, primeiro lá estava uma afirmativa, que era tome cuidado, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 292 constituintes. Somos a maioria da Assembleia Nacional Constituinte. Então eu comecei a pensar, mas a maior parte do povo brasileiro vive no Sul e no Sudeste. E como é que eles são a maioria? Então foram situações assim, bem objetivas, bem concretas. E passando por Brasília, eu falei assim, não, eu vou lá. Eu não teria a condição de encontrar o grande amigo incentivador Ulisses Guimarães, mas eu vou cumprimentar aquele ícone que lá está, que muito representou em minha vida. Aliás, foi a convite dele que eu fui trabalhar também com a questão indígena. Eu fui fundador da Frente Então esse aqui o senhor Parlamentar conhece. Indígena. Sim, que surpresa agradável. Nós tivemos, assim, durante todo o trabalho constituinte. Nesse momento aqui, o Raoni está feliz, está contente. Tá. Mas a primeira vez que eu vi ele, o Ailton Krenak, que atualmente faz parte da Academia Brasileira de Letras, o Megaron e tantos outros, estavam ali perto da Sala Verde do Congresso Nacional. E o Raoni com cara fechada, cara feia. Falei, mas Raoni, o que está acontecendo com você? Ele olhou para mim e falou assim, não deixa entrar. Falei, quem não está deixando entrar? Os seguranças. Falei, mas escuta, o que está acontecendo? Aqui estão os líderes da comunidade indígena brasileira. Qual é o problema que vocês têm? E para surpresa minha, eles disseram assim, o senhor não está vendo que eles não usam paletó e gravata? Aí eu falei, Raoni, você vai entrar. Falei, com todo respeito por você e da segurança, eu assumo a responsabilidade, eles vão pisar o Salão Verde, o azul do Senado, vão ocupar as galerias, eles vão ser presença nesta 7ª Constituição brasileira, sim. Porque eles são as nossas raízes. Nós não podemos ignorar as nossas raízes. Foi a primeira Constituição que abriu espaço para os índios. Bastou isso e começaram a surgir cartazes. Aculturados não. O que eram os aculturados? Eles consideravam os adversários da presença indígena na Constituição que os índios que sabiam se comunicar em língua portuguesa não eram mais índios.
e que eles não deveriam ter qualquer benefício constitucional assegurado a favor deles. Então foi um trabalho realmente realizado com muita atenção, com muito carinho. Nós conseguimos, com o apoio do CIMI e de mais entidades, manter 200 índios durante todo o plenário constituinte. Eu mesmo disse para o presidente Ulisses Guimarães: olha, nós precisamos dar visibilidade para os índios brasileiros. E graças a Deus nós conseguimos dar essa visibilidade. Há pouco tempo mesmo eu fiquei muito honrado quando recebi uma homenagem em São Paulo. A foto do presidente Ulisses Guimarães e a minha foto mostra Xingu. Nesta foto eu estava conversando com a comunidade de Caiapó. Eu tenho essa foto. Muito impactante. Muito impactante. Essa comunidade de Caiapó toda estava lá com toda a sua uniformidade indígena, o seu padrão indígena. Mas ali havia índios com curso de 2º grau, curso universitário. Durante o dia eles iam de calça jeans, camiseta branca, pedir o apoio dos deputados e senadores para o capítulo dos índios na Constituição. Mas na hora das votações eles viam daquela forma. Até uma curiosidade também, quando foi para votar o capítulo do índio, eles vieram não só paramentados, mas eles vieram com borduna, com arco, flecha e formaram um cordão. Nós organizamos um cordão, 100 de cada lado no corredor de acesso ao Congresso Nacional. Quando os deputados viram aquilo, eles ficaram com medo, mas vamos passar no meio desses índios. E se um deles resolve dar um golpe de bordura na minha cabeça? Então ligaram para o Ulisses Guimarães. O Ulisses me ligou, veja bem, com toda a experiência que ele tinha. Ele falou assim: Tadeu, os deputados estão com medo de passar no meio dos índios. Como é que nós fazemos? Aí a gente desfaz o corredor? Não, eles vão ficar como eles estão, presidente. Você assume a responsabilidade pelo comportamento deles? Claro que eu assumo. Eles tiveram o tempo todo pedindo apoio dos deputados. São os mesmos que estão agora com o rosto pintado de preto ou de vermelho, mas eles vão ter um comportamento exemplar. Então, foi desta forma, assim, atuando muito perto do presidente Ulisses Guimarães, de quem guardo saudades imensas. Eu tenho certeza disso. E posso citar, assim, várias outras circunstâncias em que ele pediu a interferência. Uma hora era a questão dos índios. Eu não sei se você sabe, Val, mas houve uma chuva de estados propondo separações. Sim. Até do nosso Paraná chegou uma equipe lá. Não, vamos criar um estado do Iguaçu. Eu não sei. O estado do Iguaçu, não. Não, nós pegamos o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná. Não, nós não temos necessidade nenhuma. O estado é uniforme. Nós não vamos dar apoio para a criação do estado de Iguaçu. Mas na Bahia, por exemplo, eles queriam criar o estado de Santa Cruz, Ilhéus, Itabuna. Falou: Tadeu, vai lá com a turminha, vê se o povo quer, ou se é política de alguém que está lá. Chegamos a Ilhéus, a Itabuna, eles imaginaram que nós estávamos lá com a missão de dinamizar a criação do estado. Falei: não, nós queremos só ouvir aqui. Ouvimos, eles não queriam de forma alguma. Eu nasci baiano, quero morrer baiano. E assim estivemos. Em Minas Gerais, queriam criar o estado do Triângulo em Minas Gerais. Aquela região lá, aquele nariz de Minas, né? Como aparece no mapa. Pois bem, e fomos lá conversar. E como eles ficaram nos conhecendo, os deputados que estavam lá fazendo essa pesquisa, eles adotaram uma prática. Eles chegavam ao gabinete com queijo. Você sabe, queijo mineiro é aquela
preciosidade. Deputado, a gente vai pedir para criar o estado do Triângulo. Não é nada não, deputado, mas eu teria muito prazer o senhor aceitar um queijo mineiro melhor do Brasil. O senhor aceita? Eu falei, claro que eu aceito. Aceito, um prazer. No dia seguinte aparecia lá aqueles que eram contra. O que os baianos diziam, eles diziam também. A própria dona Sara Kubitschek foi lá fazer o lobby. Não, nós nascemos mineiros, queremos morrer mineiros, e depois também não tem o menor cabimento. Mas no final apareceu outro queijo daqueles que não queriam a divisão de Minas. Então eu fiz uma brincadeira até, coloquei uma balança lá na estante, e coloquei assim, Minas para sempre. De um lado, Estado do Triângulo no outro. Quando eles chegavam, eu sabia que o queijinho viria. Então eu falava assim, você é do Triângulo, tá? O seu queijo vai ficar do lado de cá. E o outro? O outro... Eu falei, mas sabe de uma coisa? Eu sou filho de uma mineira, mas eu não sei realmente, estou em dúvida quanto à votação. Na dúvida, eu vou votar da seguinte maneira. Quem der mais queijo, ganha o voto no plenário. Então havia espaço para tudo durante a Assembleia Nacional Constituinte. Inclusive essa interação, né? de entender, se fazer entender e colocar panos frios ou quentes em quem necessitava. Mas, Tadeu, Sim. eu preciso dar um espaçozinho aqui. Sim. Esse é um programa especial, acho que você já sentiu. Nosso diretor até falou que ao invés de meia hora, nós teremos 1 hora para bater o nosso papo aqui. Então eu vou chamar um intervalinho e já retorno com o Comunidade do Conhecimento especial, porque Tadeu França é o nosso convidado e o nosso entrevistado. De volta com o Comunidade do Conhecimento especial Tadeu França. Ele veio nos visitar, logicamente nós trouxemos o professor Tadeu até esse local, em que para todos nós é um local de muito respeito, principalmente para nós comunicadores. E ele, como comunicador também, grande orador, está aqui falando da experiência dele na elaboração da Constituição, da 7ª Constituição brasileira. Ele falou de muitas oportunidades que ele teve de conversar com um, com outro, com os índios, com baianos, mineiros, até paranaenses e catarinenses, mas certamente ele esteve na Constituinte pensando nessas pessoas aqui, ó. Com muito orgulho, os meus filhinhos, a moreninha Josiane, ao lado dela a caçula Jônia, e o menino da época, Vinícius Tadeu. Eles eram crianças, se bem que a primeira, que é a mais velha, ela participou bem perto da gente de situações concretas, situações abrangentes. De vez em quando eu levava a uma reunião e até vou dizer para a nossa gente tomar conhecimento. Na época, havia uma guerrilha salvadorenha, você se recorda? E os líderes dessa guerrilha, eles queriam ter uma audiência com o presidente da República. Iriam passar pelo Itamaraty, eles achavam que seria fácil ter acesso ao presidente da República. Então eles chegaram, todos eles com nomes falsos, é claro. Primeiro passaram pelo Rio de Janeiro. Turistas. Turistas. E falaram com o Leonel Brizola. O Leonel Brizola... Eu sou filiado ao PDT, sabia? É um prazer muito grande. Estamos aí numa luta. Estamos, sim, eu fico muito feliz, né? Eu fui convidado diretamente pelo Leonel Brizola, eu era do antigo MDB. Ele me convidou para participar do PDT. Então ele me ligou, Tadeu,
está indo aí a comissão central da guerrilha salvadorenha, todos eles disfarçados. Não pergunte o nome real de ninguém, mas vocês vão ter que conversar com eles, porque a única saída para a guerrilha salvadorenha é a negociação. Os mortos chegam a 50 mil mortos naquela época. E vocês vão ter que convencê-los aí para o diálogo. Então, esta minha filha aqui, a Josiane, a primogênita... Mas você pode mostrar ela maiorzinha aqui também, ó. Maiorzinha, sim. Essa que está de blusa branca, na época com 13 anos, nessa faixa. Eu a levei comigo para esse encontro. E lá havia os comandantes da guerrilha, homens, mulheres. Então nós fomos ouvindo. Então fui fazendo perguntas. Os deputados, um grupo de deputados que iam fazendo perguntas. E eles iam respondendo. Quando chegou a minha vez de falar, eu falei assim, comandante, como é que vocês realizam a prática da sua guerrilha? Não, nós vamos assim, temos o nosso franco atirador, uma à direita, uma à esquerda, e enfrentamos nossos inimigos. Eu falei, o senhor sabe que o presidente Reagan, que era o presidente, os senhores estão enfrentando aviões de guerra, as armas mais modernas. A guerrilha de vocês não é contra o governo de El Salvador. É contra os Estados Unidos, que não vão permitir de forma alguma o sucesso de vocês. Eles estão agora com tanques de guerra. Ele me respondeu, que ótimo que estão com tanques de guerra, que nós vamos tomar os tanques de guerra e vamos usá-los contra eles. E havia uma moça, comandante Esther, muito bonita. Eu falei assim, olha, comandante, eu a vejo, uma jovem linda. Eu gostaria muito de ter notícias que você está feliz com a sua família, com o seu trabalho profissional. Imagine a tristeza que eu ficaria de ver esse rosto maravilhoso estrangulado por tiros, por morteiros. Eu fui conversando, pensando que iria convencê-la, né? Então nós achamos, vamos para a negociação, vamos conversar. Eu falei, no Vietnã havia muitas florestas, vocês não têm nem mato para se esconder. Em El Salvador. E fomos insistindo com o aspecto. Ela saiu de onde estava e foi conversar com esta minha filha, a Josiane, aqui de branco. E eu falei, mas... E ela conversou e fazia sinal com a cabeça. Eu falei, o que está acontecendo aí? Aí quando eu terminei de conversar, eu falei, filha, você conversou bastante com a comandante Esther. Como é que foi a conversa lá? O que houve? Falou, pai, ela me convidou para ir para a guerrilha salvadorenha com ela. Adiantou muito para ela que o pai não vai deixar que eu vá para lá, mas eu fiquei encantado com a comandante Esther. Então havia pequenos eventos assim dos quais ela principalmente participava. E pouco depois houve realmente negociação, houve mais mortes. E o comandante da guerrilha salvadorenha, comandante Xerém, ele foi eleito presidente da República em El Salvador. Então nós ficamos assim, muito felizes pela pequena contribuição que pudemos dar em termos de negociação. Isso morte, é muito importante. Não. Professor, eu tenho aqui, vou te dar 3 fotos. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa personagem em sua vida. Está difícil de falar. A minha esposa, minha companheira, Clarice Bedin França, em todos os momentos, solidária. Quando nós viemos a Maringá, nós fomos morar na Zona 2, em Maringá. Mas ela começou a trabalhar na unidade Polo no Jardim Alvorada. Eu trabalhava também um período no Jardim Alvorada e 2 períodos na UEM.
Eu falei, não seria mais fácil as crianças pequenas se nós mudássemos para o Jardim Alvorada? Lá falta tudo, temos imensos problemas. Vamos viver com aquele povo que lá está, que às vezes não tem água, não tem luz, não tem telefone, usam lamparina, lampião, não tem rua pavimentada, não tem galerias pluviais, não tem pavimentação asfáltica. Você aceita enfrentar o desafio comigo? Ela disse sim. E ali vivemos. Ali, com 2 anos de Maringá, fui eleito vereador pelo antigo MDB. Fundamos a primeira associação de moradores do Jardim Alvorada. Ali era o local onde haviam chegado roceiros, vítimas da geada negra de 75, totalmente sem perspectivas. Ali fiz amizade com o então religioso Valério Dorize, buscando juntos encontrar trabalho para aquele povo que era especialista em trabalhar no campo, mas que não tinha uma profissão para recomeçar a vida na cidade. Ali eu coletei uma carta que o então candidato a prefeito João Paulino escreveu para cada morador do Jardim Alvorada, assumindo todos os compromissos que logo como prefeito ele cumpriria. Eu guardei aquela carta, tenho até hoje, espalhei para muita gente. E na primeira reunião que ele fez, ele disse que cada vereador dissesse qual era a prioridade em termos de reivindicação. Eu respondi para ele, prefeito, a minha prioridade é que o senhor cumpra o que o senhor escreveu e assinou nesta carta durante a sua campanha prefeito de Maringá. Quando foi programada a mudança do Jardim Alvorada por um projeto que realmente revolucionou o Jardim Alvorada, eu fui falar com ele, falei, prefeito, se o povo do Jardim Alvorada for pagar asfalto, galerias pluviais, eles vão ter que ser expulsos novamente, que eles não têm como pagar. A pouca economia que trouxeram da roça, compraram um abrigo. É preciso que a Prefeitura de Maringá assuma o compromisso de pagar as galerias pluviais e a pavimentação asfáltica do Jardim Alvorada. E assim se fez. Então eu digo assim, ele era um prefeito do PDS, da Arena Antiga. Eu era do MDB. Mas eu sou e serei sempre grato à atenção que ele demonstrou com as reivindicações que fizeram com que o Jardim Alvorada, da condição de fazenda abandonada que era, se transformasse hoje no grande e mais próximo, próspero bairro de Maringá, o setor norte, que é por onde está acontecendo o maior progresso da cidade, hoje com a população de mais de 100 mil habitantes. Essa foi a minha companheira, em todos os momentos. Tem uma foto com os netos, tem uma foto da forma como eu me recordo dela, pode ver. Não, aqui. As 3 fotos são dela. E ela no teatro com os netos. Sim. Mas vamos lá. Então eu gostaria, assim, nesse momento, ela, infelizmente, ela veio a sofrer de um câncer no cérebro e veio a falecer há 9 anos atrás. Muito obrigado, Clarice. Com licença, um beijinho na eternidade. Eu sei que tu ouves, eu sei que a vida não termina com a morte. E é por isso que eu posso assegurar que se eu tive realizações, se eu alcancei tantas vezes objetivos de vitória, eu devo a esta mulher, a minha companheira, Clarice Medin França, que hoje
dorme nesta terra maringaense o sono da eternidade, terra onde nasceram os meus filhos, terra da qual sempre haverei de mergulhar, terra que eu poderia dizer, poucas pessoas receberam tanto de Maringá como eu recebi sem ter merecimento nenhum para isso. Muito obrigado por tudo. Então, o senhor professor fala de algo que está vivo. A gente sente, eu conheci a Clarice, e sempre muito amável. Eu também, como um menino que veio para Maringá, levei o nome de forasteiro, mas eu fui acolhido também, tal qual o senhor foi. Mas eu acho que a sua emoção, o que eu vou te mostrar agora, é algo que te trouxe muita emoção. O senhor, de certa forma, fazer o casamento do seu neto. Sim. Talvez pode parecer estranho. O que esse avô está fazendo aqui no casamento do neto? Eu vou falar com toda franqueza. Ele não gostaria que eu falasse tudo o que aconteceu na fase anterior. Ele havia marcado, ele e a Camila haviam marcado o casamento no cartório, o casamento civil e o casamento posteriormente na igreja. Só que a dengue atrapalhou muitos projetos. No casamento no cartório, a dengue já dava sinal. No casamento da igreja, ele já havia perdido 6 quilos. Eu falei, o que você vai fazer, meu neto? Vinícius Tadeu Batistucci França. Ele respondeu assim, eu não estou em condições de ir lá, mas vamos fazer um casamento, mesmo que seja só com os pais, os padrinhos, você como avô. Reunimos lá umas 10 a 15 pessoas, fomos lá para o casamento na igreja. Posteriormente ele melhorou e falou assim, agora eu tenho direito de fazer uma bela comemoração. Falei, claro que você tem. Mas você já se casou 2 vezes. Mas eu não posso casar uma terceira. Agora que eu estou bom... Ele falou, você não aceita fazer o papel de padre? Eu falei, claro que eu aceito. Por um neto a gente aceita as propostas mais diferenciadas. Então foi assim, todos aqueles convidados vieram e eu até às vezes brinco na família que sobram dentistas. Ele é dentista, a esposa é dentista, conheceram-se na UEM, no curso de odontologia. O meu filho, Vinícius Tadeu, é dentista. A minha nora também é dentista. A filha caçula, aquela pequenina, também é dentista. Não é? E para culminar, tem um 6º dentista que é o companheiro da minha filha primogênita, a Josiane, que é professor da UEM também, doutor Alfredo. Então esse sorriso tem porquê. Sim, eu falei propaganda. Eu disse assim, gente, eu tenho 6 dentistas perto de mim, eu preciso de médicos, estou com bastante idade. Mas olha, foi uma comemoração belíssima. Eu sei. Nós fizemos no Instagram, foi muito bonito, e a gente, à distância, nós sentimos esse momento tão especial para vocês, que eu tive aí a ousadia de trazer aqui para compartilhar com as pessoas e mostrar que tudo vale a pena. Sim. Mas a alma não pode, é antigo isso, mas a alma não pode ser pequena. Você tem que realmente mexer, como nós estávamos falando, né? Mexe tudo, se não tiver movimento, não há movimento. Então a gente tem que movimentar para a coisa girar. Então nós montamos uma celebração cívica oracional. Logo no começo, todos os casamentos antigamente começavam com a Ave Maria de Schubert. Nós vamos querer aquela canção belíssima, o Fantasma da Ópera. Certo. Né? E depois eu falei, o que mais? Não, gostaríamos
começasse com um aspecto religioso. Então foi destacado lá Jesus e Maria no casamento nas bodas de Caná. E agora? Que tal um poema do Drummond de Andrade? João amava Teresa, que amava Raimundo, etc. Só que aqui o Vinícius Tadeu ama Camila e Camila ama Vinícius Tadeu. Por quê? É para valer esse casamento. Como os dois têm o nome de Vinícius, foi a vez dos poemas lá do Vinícius de Moraes, as avós não são lembradas em casamento. Fizemos homenagem às avós, vieram com velas acesas, sinalizando o juramento lá, a promessa das alianças. Falei, vocês escrevem o que querem fazer. No final das contas, eu estava até me esquecendo que eu não era padre. Então eu disse assim, como avô e Ô, Dom Jaime! Como avô e celebrante, Vinícius e Camila, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E terminei assim, agora os noivos podem se beijar. Então fizemos uma celebração alternativa, Que bom. que a todos deixou muito felizes. Inclusive nós, seus amigos e Quero agradecer admiradores. de coração. Eu vou chamar mais um intervalo, porque agora eu vou ter que mudar algumas coisas aqui na mesa e talvez me aproximar um pouquinho mais de você. Tem problema ou não? Com muito prazer. Então tá bom. Vamos a um breve intervalo e já retorno com o nosso programa. Eu tenho que falar com vocês que estão nos ouvindo apenas. Eu sou Val Barril Nuevo, jornalista, e sou o articulista deste programa. E estou conversando com o meu amigo, professor Tadeu França. A gente volta já já. De volta com o Comunidade do Conhecimento, você está tendo a oportunidade, tal qual eu estou tendo, de ouvir um pouco mais dessa rica história, dessa rica experiência que tem tido o meu convidado de agora, que é o professor Tadeu França. Tadeu, nós estamos aqui num bate-papo muito bom, mas se eu abrisse, certamente várias pessoas aqui estariam para também te cumprimentá-lo. E são pessoas que têm um carinho todo especial por você, mas eles deixaram essas mensagens aqui, que as pessoas lá de casa vão ouvir e ver, e você vai ter a oportunidade de... E aí, paizão, tudo bem? Tô passando aqui para dizer que eu tô muito feliz por mais essa homenagem que você está recebendo, por saber que tudo aquilo que você fez e faz até agora serve de inspiração para a vida de muitas pessoas. Todos os dias a gente ouve relato de pessoas que tiveram a trajetória de vida mudada por uma palavra, por uma aula, por um apoio, por uma força que você conseguiu dar e talvez você nem se lembre. Para compartilhar um pouquinho da história, para quem não conhece meu pai, ele é uma pessoa que me ensinou em uma só frase o sentido de humildade e de orgulho. Quando eu fui me matricular numa escola, e meu pai era deputado federal, e na hora de preencher a profissão, ele colocou a profissão professor. Aí eu falei, pai, mas sua profissão não é deputada? Ele falou, não, eu estou deputada. Eu tenho muito orgulho de ser um humilde professor. Esse é meu pai. Paizão, tudo bom? Eu vou ler aqui a dedicatória que eu fiz para o meu curso de ortodontia na monografia. Já faz alguns anos, tá? Mas vamos ler aqui. Ao meu pai Tadeu, olhos de águia que observa meus passos desde que nasci, que cuida para que eu seja sempre amparada nos caminhos que percorro. Você continua sendo olhos de águia, sempre, né, pai? Você é uma pessoa com quem a gente pode contar sempre. Eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Você é um pai maravilhoso, um avô incrível para os meus filhos também. Te amo muito, meu querido, meu velho, meu amigo. Beijo. Oi, professor Tadeu, deixar um abraço para o senhor aqui, nossa grande admiração, respeito. A gente está unidos aí com a nossa amizade há muitos anos, desde quando nós começamos aquele trabalho da sua biografia, o senhor autorizou a gente fazer a biografia, que foi muito bem construída, muito bem elaborada, graças à sua cooperação, e uma biografia que passou a sua trajetória limpa, de peito aberto, sem enrolação, para todo mundo poder conhecer
de fato e de maneira muito transparente quem é o Tadeu França. Desde então a gente continua te admirando, conhecendo mais o seu trabalho a cada dia, porque são vários livros publicados. Esse último livro publicado, Sinos do Entardecer, está imperdível para quem puder ler e contemplar o trabalho feito no livro e entender que o professor Tadeu França é uma pessoa que faz parte da história política da cidade de Maringá. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, o único político de Maringá que passou pelas 3 instâncias do parlamento municipal, estadual e federal. E para a nossa cidade isso é um grande motivo de orgulho. Grande abraço, professor, fica com Deus e a gente está sempre juntos. Tadeu, quem está falando aqui, você já sabe, é o seu grande amigo, Cláudio Ferdinandi, e eu estou nesse momento relembrando o tempo passado, quando eu cheguei aqui em Maringá, lá pelos anos 70, nós nos conhecemos, você era professor, eu também professor, junto batalhávamos na melhoria do magistério da nossa cidade, do nosso estado, e depois surgiu a ideia de te lançar como candidato a vereador, junto fizemos uma campanha de bom estilo, eu, lógico, você, o professor Joaquim Lauer, o Wilson Bressan e tantos amigos aí do aeroporto e da Vila Operária. Então você se elegeu vereador, foi um excelente vereador, deixou projetos de lei importantes para o engrandecimento da nossa cidade. Mais tarde, você teve a ideia, e com a colaboração de todos os amigos, você se elegeu deputado estadual mais uma vez, foi secretário de Estado também, teve a felicidade de ser um constituinte, trouxe maravilhosas ideias para a Constituição de 88 e batalhou muito na política, sempre foi um grande companheiro no magistério. Tive a felicidade de você ter prefaciado esse meu livro Lembranças, onde eu retrato a minha vida cotidiana, desde as minhas memórias de criança até o presente momento. E nós hoje estamos lembrando esse passado maravilhoso que juntos vivemos e desejar a você, no presente, no futuro, muita alegria, muitas boas lembranças, ainda que estejamos numa idade avançada, mas ainda esperamos um futuro cada vez melhor. Desejamos grandes realizações, que você goze de uma boa saúde, uma grande amizade e que Deus o tenha sempre na nossa memória. Eu quero, nesta oportunidade, desejar a você e a todos os nossos amigos que sempre estivemos juntos, muita alegria, muita saúde e uma longevidade. Fique com Deus e nós sejamos felizes. É um prazer estar recebendo Tadeu Bento França, aqui em nossa instituição, a Unicesumar, na TV Unicesumar. Tadeu, um amigo desde o início da década de 70, de longas caminhadas na vida política, na vida educacional e em tantas outras ações juntos em nossa sociedade maringaense e paranaense. Sempre fui um grande admirador de Tadeu Bento França, pela sua dedicação ao conhecimento, pela sua dedicação às causas comunitárias, pelo seu esforço para ser um agente de mudança e transformação no meio político. Tadeu, formado em 3 faculdades, Direito, Filosofia e Letras, com mestrado em letras. Então é um homem que somou muito conhecimento para poder ensinar, para poder contribuir com as pessoas. Começou a sua vida política como um eloquente vereador aqui na cidade de Maringá. Tadeu, sempre o admirei também pela sua competência na transmissão das ideias, uma oratória impressionante. E depois de vereador, foi a deputado estadual,
depois a deputado federal, participou de muitas comissões na Câmara dos Deputados Federais, tornou-se também secretário do Meio Ambiente no estado do Paraná. Tadeu, parabéns pela sua linda trajetória de vida e também autor de vários livros. Você é o cara, Tadeu. Sempre fui um grande admirador seu. Que Deus continue te dando força, vida, determinação e muita fé, porque eu sei que você sempre foi um homem de muita fé num Deus criador. Grande abraço. Eu quero agradecer do fundo da alma, do fundo do coração, a vocês, meus filhos. Vinícius, muito obrigado. Parceirinho de sempre. Ele tinha 4 anos quando ele falou para mim assim que nunca ele seria político. Eu falei, mas por que, meu filho? Porque você não fica em casa para brincar com a gente. Foram tempos realmente que me tiraram muito do convívio do lar. A você, Jônia, a você, Josiane, a você, Cláudio Ferdinandi, que foi meu companheiro do antigo MDB também no passado, quando eu aqui chegava. A você, Wilson Matos. Quantas vezes, né, Wilson, naquela variante vermelha, nós íamos juntos lecionar na Faculdade de Jandaia do Sul. Lá estava o Joaquim Lauer, aqueles amigos todos. Um exemplo de empreendedorismo, de educador, de sucesso, presença em todos os momentos. A você, Tiago Valenciano, eu costumo dizer que ele é meu filho espiritual. O menino que, quando ele se aproximou de mim realmente perguntou se poderia compor minha biografia. Eu falei, eu acho que não, melhor não. Mas realmente foi feita a biografia com franqueza. O Tadeu, que de um modo simples, espontâneo, das vitórias, das dificuldades, dos sucessos, dos insucessos, dos acertos e dos erros também. Finalmente, eu quero lembrar até o protetor do Papa atual, Leão XIV, ele é agostiniano. Santo Agostinho, no livro As Confissões, ele confessa humildemente os erros dele e tornou-se um exemplo para todos nós. Então, eu agradeço de coração, realmente, que eu não esperava de forma alguma essa presença de todos eles, estas oportunidades, esses incentivos que eles fizeram questão de lembrar. E eu quero aproveitar também a oportunidade de entregar a você, em nome de todos aqueles que nos remeteram a sua mensagem. Essa que é mais uma divulgação, que é mais uma publicidade, que é mais um livro, contendo muitos daqueles que foram os desafios, não pessoais, eu diria, mas comunitários aqui de Maringá. Wilson Matos, essa casa sempre terá a sua marca. Aqui está a sua presença. Cláudio Ferdinandi, idem. A todos os fundadores, eu quero dedicar a minha homenagem sincera. Eu nada teria se não fossem as mãos dadas, os estímulos na horas mais difíceis, a viabilizar e contar sempre com a solidariedade de cada qual. Aos ouvintes do Comunidade do Conhecimento. Já faz mais de 50 anos que eu aqui estou. A cada maringaense, a cada pessoa, a cada aluno que eu tive, até brincam comigo, parece que Maringá inteira foi composto dos seus alunos.
realmente, naquele período em que estive ausente da Universidade Estadual de Maringá por conta da vida pública, eu acabei somando ao todo 45 anos de vivência como professor. Eu começava com 19 anos, havia poucos professores licenciados, comecei a trabalhar no segundo grau com 19 anos de idade. Fui até os 65 anos de idade. Amigos, mais do que amigos, irmãos de verdade. Aqui fica o meu coração. Sim, Wilson Matos, eu tenho certeza que eu jamais teria alcançado os objetivos que foram alcançados, singelos, mas no qual eu me empenhei, se não fosse primeiramente a presença de Deus. Quando eu estava no palanque falando com o povo, sempre eu tinha na mente, estou falando aqui em nome de Deus. E as minhas vitórias sempre foram vitórias alçadas e calcadas e firmadas, na certeza de que Deus existe e que Deus é amor. Muito obrigado por tudo. Que bonito. De vez em quando se enxuga um pouquinho ou vem um refrigério já? Porque a gente tem na alma alguns momentos em que não é que a gente tem na alma. A alma faz de alguns dos nossos momentos especiais. Isso está na alma de cada um. Uns falam que é o Espírito Santo, outros falam que é a alma, outros falam que é a comunhão que a gente tem com o nosso anjo da guarda, que faz com que algumas centelhas fiquem eternizadas. Por mais centelhas que sejam, elas ficam eternizadas. Eu acho, meu amigo, meu irmão de caminhada, como você colocou aqui, né, ao bom amigo, que bom. Val, um pouco deste seu irmão de caminhada. Então, é isso. Eu não tinha lido ainda, lógico que eu vou ler e vamos ainda sentar para tomar um café e falar sobre algo que muitas pessoas têm elogiado. Então, eu agradeço. Eu acho que essa centelha que foi captada pelo nosso viver, pela nossa alma, é algo que vai ficar, porque nossa vida é muito cheia de experiências, mas tem momentos que você recorda em situações que nem necessitaria de estar dentro de você. Você está num lugar e fala, nossa, olha, aqui me lembra a pessoa, ou aqui eu tenho essa recordação. Eu acho que você tem muitas recordações e que você continue colocando as suas recordações nas escritas. Hoje eu recebi de você algo no celular que nos aproxima, né? É tanto, mas eu li, tive a oportunidade de ver você falando um basta para algumas coisas. E não é que nós temos poder no pensamento. Eu acho que eu estou falando mais que você, Tadeu, mas é isso. Mas a união na caminhada faz a caminhada ficar um pouquinho melhor. Parabéns, tá bom, querido? E Deus o abençoe e que você dê continuidade a tudo isso que lhe foi entregue, né? Que é o dom da vida. Eu quero agradecer a você de um modo todo especial, meu amigo Val Barrio Noivo. Eu conheço há tantos anos. Ele continua o jovem que eu conheci. E realmente esse momento é um momento de muita marca. Eu confesso para você que eu estou acostumado com emoções. Mas foi muito difícil ter levado até o final, segurando as lágrimas, essa conversa. Muito obrigado, Val Barrio Noivo. Muito obrigado, minha família, meus filhos, meus amigos, meus alunos. Muito obrigado a Maringá. Eu não tenho palavras para dizer de outra forma.
Eu estava com 27 anos quando fui acolhido por você, Maringá. Hoje estou com 79, caminhando para os 80. Mas em cada momento e em cada dimensão, eu jamais me cansei e nunca me cansarei de dizer que a acolhida que você me deu, Maringá, foram dores, também vieram dores e sofrimentos, foram tantas alegrias. É por isso que eu peço a Deus a última graça de poder despedir-me desta vida aqui em Maringá e aqui permanecer ao lado da minha esposa que dorme aqui nesta terra o sono da eternidade. Amém. Muito obrigado. Tadeu. Obrigado mesmo. E é dessa forma que a gente se despede de vocês, né, que estiveram conosco. E dizendo que o Comunidade do Conhecimento Especial, com 1 hora de duração, poderia ter até mais tempo, porque assunto não faltaria para nós dois aqui, os dois que gostam de falar. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade.